Seja muito bem-vindo ao Se Inspira no Cristo, a sua casa digital de Jesus. Para o nosso Inspira de hoje, a gente dá continuidade nas reflexões da semana sobre a cura do servo do centurião. Para o nosso olhar aqui, sob a visão de Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao 10. E hoje a gente vai se atentar ao versículo 7. Vamos à leitura. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Apenas para a gente relembrar aqui, o centurião tinha um dos seus servos mais antigos muito adoentado, um servo por quem ele tinha grande estima. E ele pediu ali a alguns anciãos conhecidos seus que fossem ter com Jesus e solicitar que ele viesse até a casa dele para salvar esse servo por quem ele tinha grande amizade. A gente viu na reflexão anterior que ele avisa que ele não é digno de Jesus entrar dentro da casa dele, estar debaixo do mesmo teto dele. E aqui ele também sinaliza que não se julga digno de estar com Jesus. Lembrando que centuriões eram personalidades extremamente importantes à época, né? Eles representavam o poder de Roma, que era o estado que subjugava o povo judeu à época. Mas mesmo assim ele sinaliza uma palavra do Senhor e o meu servo se curará. O que a gente tem de grandes reflexões daqui? Não é importante? Esse centurião ele trouxe tantos olhares diferentes para a gente nessas passagens aqui, né? Levando em consideração que o centurião ele era uma pessoa importante. E trazendo aqui para o nosso dia, não é interessante a percepção quando a gente olha de macro e de micro? Que mesmo ele estando entre os mais poderosos, os mais influentes, os mais destacados da sociedade da época, ainda assim ele tinha visão de micro e de macro. O microcosmo, micro-universo, que ele fazia parte de um universo que não era sequer digno de tocar o universo do Cristo. O macro, né? A coisa grandiosa, a obra maior, uma coisa que tem uma engenhosidade, uma estratégia que nós desconhecemos, que sequer imaginamos. Nós temos esse olhar para a obra do Cristo? Nós nos enxergamos micro dentro de um plano macro? Nós temos compreensão de que a obra do Cristo é macro? E nós somos o micro, o planejamento micro dentro dessa obra macro? A gente tem esse olhar? E a gente tem essa postura do centurião? Basta uma única palavra sua? E aí eu te pergunto assim, é claro que naquela época que eles puderam desfrutar da companhia de Jesus e infelizmente a maior parte deles, assim como a maior parte de nós, ainda não é capaz de ir lá com o baldinho colher dessa torneira que jorra incessantemente essa quantidade enorme de conhecimento que o Cristo nos traz com tanta exemplificação amorosa, inteligente, firme, estratégica. Mas quando a gente tem esse olhar, você se entende micro e você tem essa consciência de que basta uma palavra de Jesus dentro de um universo macro? Porque quando eu me entendo fazendo parte de algo importante, isso me chama para um outro lugar de responsabilidade. Isso me chama para um esforço permanente de todos os dias renovar os meus olhares, renovar as minhas ações, oxigenar meus pensamentos. Quando você tem consciência de que faz parte de algo, isso não nos põe naturalmente num comportamento diferente? Quando você começa no emprego, você está começando a fazer parte de algo. Quando você está chegando numa outra família, quando você está chegando numa outra tribo de amigos, isso te põe em lugares diferentes. Isso é um micro tocando um macro. É uma micro bolha tocando uma outra bolha. Haverá uma fusão espiritual, energética, mental, afetiva, emocional, uma série de fusões ali. E algo novo nasce desse processo. Mas já repararam que é tão no piloto automático que a gente anda, que a gente não se dá muito conta disso? A gente não se entende o micro dentro do macro? Nós somos o micro dentro de uma grandiosa obra. Se nós tivéssemos consciência do nosso lugar de micro dentro da obra macro do Cristo, como agiríamos no nosso cotidiano? Como seria a nossa mentalidade diante dos preconceitos que batem à nossa porta todos os dias?
dos automáticos que viemos repetindo por décadas e décadas e décadas, sem sequer nos questionarmos se aquela piada machuca, se aquele comportamento é ofensivo, se a gente compreende a vulnerabilidade da mulher na sociedade brasileira, se a gente compreende como é necessário olhar para as questões masculinas também de maneira amorosa e gentil, porque também foi pesado para eles, assim como para nós. Percebe que quando você se entende micro, você começa a olhar para dentro da tua família de um outro jeito? Nós não estamos no oba-oba, nós não estamos aqui no rolê da farofa com vendaval, não. A gente está aqui para realizar as nossas tarefas dignas, honradas e cotidianas, dentro do macro, que é a obra do Cristo. E todas essas reflexões que a gente está te propondo aqui, está te auxiliando de alguma maneira? Está contribuindo de alguma maneira? Está colaborando para o teu dia ser melhor? Para você refletir diferente? A gente fica muito grato pela tua companhia, pela tua presença aqui. E antes de dar sequência, quero te pedir para dar o seu like, se inscrever, clicar no sininho para receber notificação de conteúdo, compartilhar com quem você conhece, que curte e gosta desses assuntos, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Se nós tivéssemos consciência de que somos o micro na obra grandiosa do Cristo, a gente estaria por aí se engalfinhando, defendendo bandeiras religiosas de gente que só está interessado no seu dinheirinho, no seu rico e suado dinheirinho? Nós estaríamos por aí comprando partidos em guerra como se fosse um time de futebol? Se nós tivéssemos consciência do micro, no macro extraordinário do Cristo, que estrategicamente eu não vou cansar nunca de falar para vocês, para a gente sempre puxar esse olhar do quanto Cristo era estratégico, inteligente, sagaz, capaz de compreender lá na frente o que a gente sequer consegue ver. Mas se a gente só começar hoje o esforço cotidiano de nos entender micro, numa obra macro maravilhosa, para um mundo mais cordial, mais gentil, mais solidário, menos assustador, menos violento. O que será que nós geraríamos a partir disso? Que sociedade a gente ia enxergar daqui 20 anos se a gente começasse a agir agora com essa percepção de eu sou um micro dentro de um macro? E me cabe total responsabilidade sobre minhas ações, sobre a maneira como me relaciono em família, em sociedade, como educo os meus filhos, na gentileza, na compaixão, no senso de igualdade e de justiça. Como será se nós tivéssemos essa consciência do centurião? Um homem que era destacado e estava entre os maiores para a sociedade da época, na organização política e social da época, estava entre os maiores. E ele tinha plena consciência de que Jesus era o macro e ele era o micro. Ele era grandioso dentro do micro, mas Jesus era o macro. Jesus era a obra completa do Pai. E se a gente desenvolver essa consciência? E se a gente for capaz de amanhecer amanhã, ou passar o resto do nosso dia refletindo sobre isso? Qual é a nossa obra, na grande obra do Cristo? O que nós podemos entregar no nosso melhor esforço? O que nós podemos melhorar no nosso melhor esforço? O que nós podemos transformar em nós, no nosso melhor para o outro? E assim contribuir também com as alternâncias, com as diferenças sensíveis e sutis que vão acontecendo. É isso, amados. Vamos refletir sobre isso hoje? A partir de agora, se eu desenvolver a consciência do micro, né? Porque tem gente que tem o ego tão estratosférico que só em tentar se compreender micro já se sente diminuído, já arruma tudo que é confusão possível. Agora, ser micro na obra grandiosa do Cristo não é para amadores. Não é para amadores. Vamos ficar com essa reflexão? Vamos nos unir aqui, nessa respiração que alterna a energia do nosso dia, que nos traz concentrados para esse convite para refletirmos juntos sobre esse assunto? Da sua maneira,
do jeitinho que é possível para você agora. Inspira profundamente. Traz mais de Deus para dentro de você. Inunda o teu ser com Deus. Expira suavemente. Entrega de si para o mundo. Nós nos apresentamos a Jesus nesse momento. Numa grande corrente. Nos dispomos a nos esforçarmos a partir de agora na direção do aprendizado e da clareza. Desejamos aprender que unidos como irmãos, apesar de todas as nossas diferenças, podemos colaborar, contribuir para a obra grandiosa do Cristo. Desejamos alcançar a percepção da importância do nosso micro. Não o micro como pequeno, mas o micro como parte essencial de uma grande obra. O detalhe que falta numa linda e extraordinária pintura, numa maravilhosa obra de arte. Desejamos nos comprometer com Jesus agora, de encontrarmos todos os dias a motivação necessária para aprimorarmos a nossa compreensão de micro, a nossa percepção de nossa importância enquanto detalhe da grande obra do Cristo. Nos comprometemos a sermos o detalhe de alternância, de transformação, de suavidade e, quando necessário, de enfrentamento, de coragem, de força, de franqueza e de verdade, seguindo sempre seus melhores exemplos. Nos entregamos para essa tarefa a partir de agora. Eu deixo vocês com essa conexão e reflexão. E a gente já sabe, assim é se a gente decidir. Assim será se a gente permitir.